Fala, pessoal. Vamos mergulhar direto ao ponto porque hoje a gente tem uma missão clara: decodificar de ponta a ponta a banca Amalc. Para quem está aí na batalha estudando para os concursos municipais em Santa Catarina, entender como a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense funciona não é luxo não, tá? É sobrevivência. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai abrir a caixa preta dessa banca examinadora para garantir que ninguém seja pego de surpresa na hora da prova. Bora lá? O nosso roteiro vai ser bem direto. A gente vai passar por 5 passos: conhecer a banca, entender o DNA das provas, fazer um raio-x das disciplinas, dar um foco super especial na área educacional e fechar com a estratégia para vencer essa banca. Passo 1. Conhecendo a Amalc. Para começar, a gente precisa lembrar que essa é uma força super regional com sede lá em Concórdia e foca muito nas prefeituras do sul de Santa Catarina. Entender essa origem é o primeiro passo para sacar o estilo de prova deles. E se eu pudesse resumir o núcleo da Amasuc em uma palavra, seria essa aí: literalidade. É a famosa, a temida, lei seca. Olha, a banca não quer saber de reflexões filosóficas profundas, tá? E nem de jurisprudências complexas. O que eles querem é saber se houve a memorização daquele conceito técnico, do artigo exato da lei municipal e da regra gramatical pura e simples. É papo reto, sem enrolação. E é justamente por isso que a estratégia de estudo precisa mudar. Se a gente colocar a Amalc do lado de gigantes como a FGV ou o Sebrasp, a diferença é gritante. Enquanto as bancas federais amam aqueles textos enormes, cheios de contexto e que exigem uma interpretação absurda, a Amalc joga num nível de dificuldade de baixo a médio com enunciados curtos. Sabe qual é o erro fatal aqui? É tentar estudar para a Amalc com a cabeça nas bancas grandes. Aqui, a regra do jogo é técnica e memorização. E antes da gente entrar no raio-x pesadão das matérias, eu tenho um recado super importante. Curta este vídeo e siga o canal agora mesmo. Assim a gente garante que você não vai perder nenhuma dica fundamental e aquelas análises de questões sobre a banca que salvam na hora da prova. Esse apoio é o que faz a gente continuar decifrando o mundo dos concursos. Bom, passo 3. O raio-x das disciplinas. Vamos ver como isso cai na prática. Começando por português. Esquece aquele monte de interpretação de crônica literária. O negócio deles é gramática normativa na veia. É morfossintaxe, ortografia, vozes verbais, conjunções, aquelas regras tradicionais que a gente aprende na escola, sabe? E informática, confesso que dá até um certo alívio. O roteiro é bem pragmático. Noções básicas dos sistemas operacionais e do pacote Office. Eles querem saber se o candidato consegue usar o computador no dia a dia do trabalho de forma objetiva. E a matemática, hein? Segue a mesmíssima linha objetiva. Olha esse exemplo clássico tirado de uma prova real. Um probleminha rápido de raciocínio com galinhas e ovos. As galinhas são o triplo dos ovos, e se adicionar 10 galinhas, o total vira o dobro dos ovos mais 25. O desafio é puramente montar a equação de substituição rapidinho e matar a charada lógica. Outro tema favorito deles é o MDC, o máximo divisor comum, principalmente naqueles problemas de dividir pacotes de pesos diferentes no maior tamanho possível. Enfim, extração de dados bem fluida, sem textão para confundir. Agora, quando o assunto é direito e conhecimentos específicos, meus amigos, a lei seca é a rainha absoluta. Detalhe técnico é tudo. Para ter uma ideia, em provas para a área da saúde e endemias, a banca já exigiu o conhecimento de que o saneamento básico é responsabilidade dos 3 níveis de governo. Já cobraram saber que o nome exato da vacina da febre amarela é a 17DD, feita de vírus atenuado. E chegaram ao nível absurdo de perguntar qual é o estágio intermediário da vida do Aedes aegypti entre a larva e o mosquito adulto. A resposta, a polpa. Percebe o nível da minúcia? Leitura atenta da parte técnica é simplesmente inegociável. Quarto passo. Vamos falar agora do que aguarda os professores e pedagogos. O foco na área educacional. Foca bem nesse número, 60%. Isso aqui é o coração de uma das maiores pegadinhas elaboradas pela banca. Segundo a LDB, o controle de frequência na pré-escola exige um mínimo de 60% do total de horas. Só que muita gente confunde isso com os 75% exigidos para o ensino fundamental e médio. E a Amalc, ela sabe dessa confusão e cobra exatamente essa diferença para separar quem é meticuloso de quem só faz uma leitura por cima da lei. Aqui temos o ouro da preparação pedagógica, o duelo teórico que a banca adora explorar. Piaget versus Vygotsky. A chave é não se enrolar na ordem do desenvolvimento e da aprendizagem. Para o Piaget, o foco é biológico, ou seja, o desenvolvimento antecede a aprendizagem. Já para o Vygotsky, com aquela pegada social, a aprendizagem, puxada pelas influências externas, é que faz o indivíduo se desenvolver. A banca faz o quê? Cruza essas características em alternativas falsas para induzir ao erro. Ter essa distinção perfeitamente mentalizada é crucial.
Ainda nas tendências pedagógicas, a presença é forte, e o grande destaque vai para a tendência libertadora de Paulo Freire. Eles exigem que se entenda a teoria de um jeito bem técnico, o foco em trazer temas geradores da realidade do aluno e o combate àquela visão tradicional de transmissão vertical. A palavra-chave para descrever a relação entre professor e aluno nessa tendência é horizontalidade. Identificou essas palavras na prova? O acerto é imediato. Por fim, o passo 5. Como a gente pega tudo isso e transforma numa estratégia para vencer a banca. O plano de ação é pragmático, refletindo exatamente a simplicidade deles, dividido em 3 passos. Passo 1. Leitura repetida e foco total na memorização da lei seca e das leis municipais. Passo 2. Treinamento focado em gramática normativa, deixando excessos de interpretação de lado. E passo 3. Imersão total, resolvendo provas anteriores que sejam exclusivas da AMOC. É assim que se absorve o formato exato das perguntas. E olha, se você quer provas da banca AMA-AUC para treinar exaustivamente, colocar essa estratégia em prática e entender o perfil deles jogando no próprio campo de batalha, o melhor atalho é entrar em contato com a equipe da Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link para falar com ele está disponível aqui na descrição do vídeo. Treinar com a ferramenta certa é o que garante a aprovação. Chegamos ao fim da nossa análise, e fica aqui a reflexão mais importante para suas próximas horas de estudo. A banca AMA-AUC recompensa quem observa as palavras exatas da legislação, as etapas precisas de desenvolvimento e todos aqueles pormenores técnicos. A pergunta é, a sua preparação atual está focada em devorar essa literalidade ou os esforços ainda estão perdidos em divagações gigantes? Ajustar essa lente agora é o que vai definir quem vai só participar do concurso e quem vai de fato conquistar a vaga. Bons estudos e foco total nessa jornada.